A paz, meus amados irmãos. Hoje o nosso áudio será um áudio especial. Hoje nós vamos ensinar você a entender a palavra de Deus. Como assim? Exatamente. A partir de hoje, se você quiser, você vai aprender a como aprender a ler a palavra de Deus. Muitas pessoas estão mandando mensagens para nós do Ministério Jesus Não Mente e estão dizendo: irmão, eu não consigo entender a Bíblia. Eu só entendo quando você explica. E isso não pode acontecer porque se você depender de alguém para te explicar a Bíblia, você vai ser escravo daquela pessoa. Então vamos supor que aconteça algo comigo, que eu tenha que me mudar para outro estado, para outro país, e que aonde eu vá não tenha celular. Então de repente eu não vou conseguir enviar as mensagens para você. Então você não pode ser dependente de ninguém. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Então você precisa entender que você precisa aprender a aprender, para que você possa caminhar com as suas próprias pernas, para que você não seja dependente de ninguém, a não ser do nome de Jesus. E Jesus, ele quer conferir, ou seja, dar sabedoria para as pessoas, para que todo mundo possa aprender a se virar sozinho. A palavra de Deus ensina em Jeremias, capítulo 17, versículo 5 ao 13. Maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. E aí ele continua exemplificando esse homem como alguém que é plantado à beira da ribeira, que dará muitos frutos, à beira da ribeira. Então perceba que a pessoa não consegue entender. Mas aí quando você para pensar no que significa a beira da ribeira, você começa a entender o que significa a beira da ribeira, ou seja, próximo das águas. Tudo que nasce perto das águas tem a tendência o quê? De crescer, de ter vida. Por isso que o deserto não tem vida. Por quê? Porque deserto é sol, a terra é ruim, mas a beira da ribeira não. À beira da ribeira você tem água, vida, você tem tudo aquilo que você precisa para que você possa crescer naquele meio, no caso uma planta. Então por mais que essa planta que está à beira da ribeira ela sofra com calor, ela sofra com a sequidão, ela não vai se afadigar. Por quê? Ela não vai deixar de dar fruto. Por quê? Porque ela está próximo de algo que oferece vida para ela, no caso a água. Porque a água é fonte de vida. Não sei se você sabe, mas o corpo humano ele é composto de 70% de água. Então perceba que por trás de um simples versículo há todo um contexto, onde eu poderia pregar apenas Jeremias 17 para você. E olha que isso não foi premeditado. Estou aqui apenas dando um exemplo para você. Então eu quero te dizer o seguinte. Agora vamos aprender a estudar a Bíblia para que possamos extrair o máximo de conhecimento e de sabedoria da palavra de Deus. Bom, em primeiro lugar, quando você lê a Bíblia, você precisa entender que você tem que entender o que está sendo dito. Vamos supor, eu digo para você assim, Tiago, capítulo 1, versículo 22, por exemplo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, em outra versão, a palavra de Deus está dizendo: sejam observadores da palavra e não apenas ouvintes distraídos, enganando-se a si mesmo. Então, o que você entendeu desse versículo? Ah, eu entendi nada. Claro, você precisa entender o que está sendo dito. Quando no livro de Tiago está escrito: sejam praticantes da palavra, sejam observadores da palavra, a palavra observadora, ela tem significado. E a palavra observadora significa, na língua portuguesa, considerar com atenção, estudar, fixar os olhos, fazer uma observação científica. Ou seja, observar significa você estudar a palavra de Deus. Percebeu a diferença? Ah, não, observar é olhar. Não, não é. Observar é você se dedicar a fazer uma observação científica, ou seja, você estudar a palavra de Deus. Então, na verdade, quando você lê Tiago, capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus lida de uma forma inteligente, para que você possa compreender o que está sendo escrito sejam estudiosos, profundos da palavra de Deus, e não se contente apenas de ouvir. E o que nós vemos na religião é exatamente o contrário. A religião, ela não faz você estudar a palavra de Deus, ela não ensina você a aprender a palavra de Deus. Você tem que procurar o significado das palavras que estão escritas no versículo. Então, por exemplo,
Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes distraídos. Por que distraído? O que significa distraído? Distraído significa, de acordo com a linguagem, a língua portuguesa, o dicionário está escrito, desatento. Significado de distraído, desatento. Pessoa que se distrai facilmente, que não consegue prestar atenção por muito tempo e que afasta o pensamento com facilidade, que está repleto de distrações. Então perceba que aqui a palavra de Deus, ela deixa muito claro que a pessoa que é ouvinte distraída, a qual é enganadora, porque ela se engana, 1 Tiago, versículo 22 está dizendo isso, ela se ilude com os ensinamentos de Satanás, ela se ilude com o que Satanás oferece. Então perceba que a palavra desatento está aqui, ó, língua portuguesa, dicionário, estou com o dicionário aberto na minha frente para poder explicar para você de uma forma muito clara. A palavra distraído significa desatento, que se distrai facilmente e não consegue prestar atenção por muito tempo. Então você é assim com a palavra de Deus. Você não consegue ler muito tempo a palavra de Deus, por quê? Porque você não pratica a palavra de Deus. Porque você não entende a palavra de Deus. Ah, eu tento estudar, mas não consigo. Você não consegue, por quê? Porque está escrito aqui, ó, distraído, que afasta o pensamento com facilidade. Então você está ouvindo essa pregação, a palavra de Deus está falando com você, mas daqui a pouco você vai desligar e você vai voltar para a mentira. Vai ficar perdendo tempo nas redes sociais, vai ficar de imoralidade sexual com as pessoas, vai voltar para masturbação, para homossexualismo, para soberba, para inveja, vai lá para as redes sociais querer dar resposta para os outros, aí fica guardando ira, mágoa, ódio no coração, soberba, inveja, aí fica fofocando o dia inteiro. Então você afasta o pensamento com facilidade, você é um ouvinte distraído porque você não mantém os seus pensamentos firmes na palavra de Deus. Então é necessário uma concentração muito grande para que nós venhamos a permanecer conectados com a palavra de Deus, conforme ensina Mateus 18:18. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto. A partir do momento que você começa a olhar ao seu redor, aí chega alguém e fala, oi meu amor, tudo bem? Aí você, opa, tudo bem? Como é que você tá? Aí você fala, eu tô bem. Aí a pessoa começa a puxar assunto com você, quando você vê, a pessoa já tá falando um monte de besteira, de safadeza, e você tá lá falando safadeza com ela. Então você é uma pessoa que está, como diz aqui, ó, repleto de distrações. Você dá margem ao diabo para agir na sua vida. Efésios 4:27 ensina isso, não dei brechas ao diabo. E aqui na palavra distraído significa que está repleto de distrações. Então você se distrai com aquilo que o diabo oferece. O diabo chega com pecado, te dá e você nem percebe. Você já está praticando o pecado, está falando mal dos outros sem nem sentir que está falando mal dos outros. Você está perdendo tempo na rede social sem nem sentir que está perdendo tempo. Então assim o diabo age. Ele distrai você. Você precisa entender o que é distração. Precisa entender isso. Porque a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Manda você ser atento. Observar significa ter atenção. E ele disse, não seja ouvinte distraído. Ou seja, não se deixe distrair com as coisas que o diabo oferece. Então por isso tem muita gente aqui que está ouvindo a palavra de Deus, não pratica, não observa, aí pensa que está sendo abençoado só porque está ouvindo essa mensagem. Ah, eu sou de Deus porque eu estou lá no Ministério Jesus Não Mente, e eles me mandam uns áudios, e eu estou sentindo a paz de Deus na minha vida. Eu quero dizer para você que você não tem nada comigo, nem eu com você. Se você ouve o que eu prego, por mais que você mande mensagem, por mais que você mande elogio, por mais que você mande o que você quiser, para mim você é um filho do diabo, se você não atenta para aquilo que está sendo pregado. Tá bom? Quero convidar você que está me ouvindo, você que não pratica a mensagem, mas fica pedindo mensagem todos os dias, nós não bajulamos homens. Aqui é assim, ou você se santifica, ou você sai. Não quero enganar você. Eu não quero prender você ao Ministério Jesus Não Mente, por quê? Ontem uma pessoa falou assim, irmão, ontem eu fui para a igreja e eu falei, eu não vou abrir a mensagem do Ministério Jesus Não Mente, quando eu voltar eu abro. Aí a mulher foi para a igreja. Se você quiser, eu posso pedir, se vocês quiserem, eu posso pedir para ela mandar um áudio, para ela contar isso para vocês verem que tudo que a gente fala é verdade, não há motivo para mentir. E ela disse assim, irmão, eu voltei da igreja agora. Eu senti uma presença maligna dentro de mim, uma angústia muito grande no meu peito, sufocando o meu peito, um sentimento de desespero, foi me tomando quando eu voltei da igreja. Eu saí, olha só, ela saiu da igreja endemoniada. Vocês conseguem entender isso? E aí ontem nós enviamos uma oração contra o mal, ela disse, irmão, depois que eu li a sua oração contra o mal,
eu senti esse mal sair da minha vida. Aí ela falou assim, a partir de agora eu vou fazer parte do Ministério Jesus Não Mente com você. Aí eu falei, irmã, você está enganada. Eu não quero que você faça parte do Ministério Jesus Não Mente. Eu não quero que você... Eu quero que você saia da igreja, mas não quero que você abandone a sua igreja para ficar com o meu ministério, com o nosso ministério. Nós somos 8 pessoas que pregamos a palavra de Deus todos os dias para você. Eu disse para ela, eu quero que você saia da igreja, mas que você se entregue a Jesus. Que você se arrependa dos seus pecados. Que você se santifique. Que você esqueça, que você se lembre que você não precisa de igreja. Você só precisa ter uma fé verdadeira no nome de Jesus e se santificar a cada dia. Você não tem compromisso com o Ministério Jesus Não Mente. Você tem que ter compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a prática da palavra de Deus. Se eu falar para você sair da sua igreja, para você ficar no Ministério Jesus Não Mente, eu vou estar aprisionando você. E a palavra de Deus ensina o contrário. Ensina que se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8,36. Então perceba que eu não quero escravizar você para que você faça parte do Ministério Jesus Não Mente. Eu quero que você abra os olhos. Se você quiser me xingar e me bloquear e dizer, irmão, eu não preciso mais do Jesus Não Mente, então me bloqueia. Desde que você leia a Bíblia, desde que você se santifique, a minha missão como servo de Deus já vai ter sido concluída. Você vai aprender que você precisa da palavra de Deus, você vai aprender que você só precisa de Jesus, você vai aprender que você precisa ter uma responsabilidade com o Senhor para que você se santifique a cada dia, para que você faça morrer os seus pecados, para que Deus habite em você. Então, isso é importante vocês entenderem, porque aqui nós não estamos aqui para receber elogios de ninguém. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e mostrar para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Não é por intermédio do Ministério Jesus Não Mente. Preste bem atenção. Se você for nas igrejas aí fora, venha para a minha igreja porque a minha igreja é especial. Aqui tem unção, aqui tem não sei o quê. Mentira. Lucas 17 ensina que o reino de Deus não está aqui nem lá, e sim dentro de nós. Lucas 17, você pode conferir por favor na sua Bíblia, Lucas 17, o reino de Deus não está aqui e nem lá, e sim dentro de nós. Então se o reino de Deus não estiver dentro de você, não adianta você ficar aqui no Ministério Jesus Não Mente, achando que o reino de Deus está aqui comigo. O reino de Deus deveria estar dentro de você, ou seja, você deveria ser nova criatura, se arrepender dos seus pecados, ler a Bíblia e ter uma vida de comunhão com Deus, todos os dias da sua vida, a cada segundo. Então, ficou claro isso, gente? Mas eu gostei do Ministério Jesus Não Mente, porque foi por meio do Ministério Jesus Não Mente que eu conheci a Bíblia. Tá bom, ok. Obrigado pelo seu agradecimento, mas toda honra e glória a Deus. Se quiser permanecer conosco, permaneça. Contanto que você entenda que nós não somos parte essencial da sua vida. Somos apenas uma parte complementar, que se complementa, como o nome disse, a palavra de Deus que você busca todos os dias, a sua santidade. Então nós apenas ajudamos um pouquinho você a aumentar o seu relacionamento com Jesus. Continuando. Espero que vocês estejam entendendo, irmãos, para que a gente não possa ter dúvidas. Então, a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, está dizendo: sejam praticantes da palavra, sejam observadores da palavra, não apenas ouvintes. Então nós percebemos que ser praticante, ser observador, é ser atento à palavra de Deus e praticar aquilo que Deus mandou. Agora, se você é apenas um ouvinte distraído, como a palavra de Deus está mostrando, você não tem atenção e você deixa se tomar pelas ilusões de Satanás, pelas distrações que Satanás oferece no seu dia a dia. Então ele continua dizendo aqui, sejam praticantes da palavra, sejam observadores da palavra, não apenas ouvintes distraídos, enganando-se a si mesmo. Então você está se enganando. Você está se enganando. Não sou eu que estou dizendo para você que está se enganando. Quem está dizendo para você que você está se enganando é Deus. É só você abrir em Tiago 1:22 e você vai ver. Você sabe o que significa estar se enganando? Enganando é o mesmo que atraiçoando, burlando, despojando, equivocando, falsificando, fraudando, iludindo, lesando, mentindo, traindo. Induzir ao erro, fazer cair em erro, a intuição jamais o enganou. Ou seja, você está se enganando. Você está se falsificando. Você está se fraudando, se iludindo. Se você lê a palavra de Deus e você não pratica, você está iludido. Então eu não estou pregando Tiago 1:22, eu estou mostrando para você que você precisa entender o significado das palavras que você está lendo. A pessoa quer ler a Bíblia, mas não sabe nem falar direito, meu amigo. Então nós hoje recebemos uma mensagem aqui de um irmão dizendo assim: irmão, eu não sei ler. Eu vou para o inferno por causa disso? Claro que não. Você imagina se Deus seria injusto? Eu preguei para ele Romanos 2. A palavra de Deus ensina que as leis de Deus estão impressas em nosso coração. Imagine você que alguém está lá no Amazonas, no interior do Amazonas,
e a pessoa não sabe ler porque não teve oportunidade de ler. Ela vai para o inferno só porque ela não sabe ler? Então Deus agora é injusto? Agora para você ser salvo você precisa se alfabetizar? A palavra de Deus não ensina que você precisa ser alfabetizado para que você seja salvo. A palavra de Deus ensina que você tem que ter fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Vamos relembrar o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 11? A palavra do Senhor, ela é muito clara em relação ao que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Se você não conhece, você é enganado pelos falsos profetas. A palavra de Deus ensina que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Aquele que está, olha o que diz o versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, se você quer viver achando que a Bíblia deve ser respeitada ao máximo, vamos supor assim: eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que ser levita. Eu falo, amigo, você que é levita? Levita é coisa do Velho Testamento. Se você quer ser levita, você precisa viver exatamente igual um levita. Porque se você deixar de praticar alguma coisa, a palavra de Deus está dizendo: olha, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então você que está dando dinheiro aí, dízimo, você que diz que é levita, então, meu amigo, você que está vivendo pela lei, você está sob maldição. E você que vive pela lei, você tem que ler a lei inteira para saber tudo o que está escrito na lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então você precisa estudar a Bíblia inteira e praticar tudo que a Bíblia diz. Se você errar uma coisinha, você está sob maldição. Então por isso Jesus, ele morreu na cruz, para que pudéssemos ter fé, para que pudéssemos viver pela fé. Então perceba que ler a Bíblia é importante, mas mais importante do que ler a Bíblia é viver pela fé. Então uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, ela vai para o inferno? Claro que não. Se ela tiver fé no nome de Jesus, ou seja, fé é você crer naquilo que você não vê e esperar com plena convicção aquilo que vai acontecer. Essa é a definição de fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então a pessoa crê com todo o coração dela que Jesus morreu por ela, e por isso ela se santifica a cada dia, ela abandona o pecado, tudo que está errado ela abomina. Elas são guiadas pelo instinto natural. A palavra de Deus ensina isso. Se eu não me engano, está no livro de Romanos ou de Coríntios, que os gentios são guiados pelo espírito natural, pela boa consciência. A consciência dessas pessoas ensina para elas o que é certo e o que é errado. Um exemplo: se eu matar alguém, isso é bom? A sua consciência diz: não, matar alguém não é normal. Se eu bater em uma mulher, isso é normal? Não. A consciência da humanidade ensina: bater em uma mulher não é normal. Se eu ajudar o pobre, isso é bom? A consciência da humanidade diz. A consciência, olha no seu coração. Essa voz que fala na tua cabeça não é a coisa da tua cabeça, é Jesus. Você precisa entender isso. Da mesma forma que pensamentos malignos provêm do diabo, a voz da consciência é a palavra de Deus. É o próprio Deus dentro de você te mostrando aquilo que você deve fazer e o que você deve evitar. Então, essa voz da consciência, ela é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para que você tome determinada atitude diante de determinada situação. Irmão, apareceu aqui R$1.000 aqui, poxa, estava em cima da mesa, eu meti a mão e roubei. Você que roubou esse dinheiro. A voz da sua consciência, ela está dizendo o que para você? Isso é errado. Então perceba que a voz da consciência, ela se aplica em Romanos capítulo 2, onde ensina que as leis de Deus já estão impressas em nossos corações, de tal forma que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então cabe a você fazer a sua escolha. Você não precisa estudar, não precisa fazer teologia. Não precisa, meu amigo. Você não precisa. Você precisa ter fé no nome de Jesus e ouvir a voz da sua consciência. Porque se você tiver fé no nome de Jesus, crendo que Jesus morreu por você, crendo que você precisa se santificar, crendo que você precisa se afastar de todas as mentiras e de todos os pecados do mundo, o próprio Deus, por intermédio do teu Espírito Santo, vos guiará. Porque a palavra de Deus ensina, meu amigo, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda a verdade. Então, quem nos guia é o Espírito Santo. Quem nos guia não é o nosso entendimento. Por isso tem muita gente aí que fez faculdade, fez doutorado, tenta ler a Bíblia e não consegue. São os doutores da lei, fariseus,
querem aprender a Bíblia, sabem muito da Bíblia, mas não vivem pela fé, por isso interpretam a Bíblia de uma forma distorcida. Por isso somente o Espírito Santo nos guiará por toda a verdade. Então, mais importante do que conhecer a Bíblia, mais importante do que saber ler, é você ter fé no nome de Jesus, a ponto de você se arrepender dos seus pecados e viver pela fé. Isso precisa ficar muito claro, irmãos. Isso precisa ficar muito claro, porque tem gente falando, irmão, eu não sei ler, eu vou para o inferno. Não, claro que não. Contanto que você tenha fé no nome de Jesus, contanto que você verdadeiramente tenha uma vida de devoção ao santo nome de Jesus. Tá? Continuando. Então, irmãos, esse aqui foi apenas um exemplo. Eu vou dar mais um exemplo para vocês, de que a gente precisa entender o que está sendo escrito, o que está escrito. Porque se a gente lê por ler, a gente não vai entender a Bíblia. A gente precisa ter um dicionário. Se você não tem dicionário, você entra no Google, joga no Google, mas você precisa entender o significado da palavra de Deus, para que você dê o devido valor. Então, vou ler um versículo muito simples para que você veja como ele não é simples, ele é complexo. Então a pessoa vai para a igreja, vamos lá. Aí o pastor Heresias, como tá cheio aí na igreja evangélica, o pastor Daniel, quem conhece o pastor Daniel sabe muito bem que ele adora um dinheirinho, né? Então vamos supor, pastor Daniel pregando, queridos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 ensina: porquanto está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aleluias. Pronto, acabou. A pregação dele é essa, ele lê a Bíblia. Pronto, aí a pessoa que está lá fora, está sentada lá ouvindo o culto do cara, não entendeu nada. Aí a pessoa, por quanto está escrito, sejam santos como eu fui santo. Aí a pessoa lê, a pessoa ouve o pastor pregando e diz assim, amém. Ela não entendeu nada. Ela não entendeu absolutamente nada, ela não sabe o significado disso. Para ela, glória. Porque o povo burro é assim, gente. O povo ignorante, esse povo religioso que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele é ignorante. E eu não falo que ele é ignorante para me colocar numa posição superior. Eu falo que ele é ignorante porque ele optou por ser ignorante. Ele não lê a Bíblia. Ele é religioso. Ele pensa que tem que ir para a igreja domingo e que o pastor é a verdade, o caminho e a vida, e que ninguém vai a Deus a não ser pelo pastor. E esse pastor é um falso profeta. É um mentiroso que não tem conhecimento da palavra de Deus e não mostra o caminho da verdade. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Se ele tivesse o Espírito Santo guiaria ele por toda a verdade e ele seria um instrumento de Deus, conforme ensina Isaías 61, um carvalho de justiça levantado pelo Senhor para a sua honra e sua glória, para anunciar a verdade que liberta. Então, meus irmãos, eu não estou pregando a Bíblia aqui para vocês agora. Perceba que mesmo sem querer pregar a Bíblia, só estou querendo mostrar para vocês como aprender a palavra de Deus. Mesmo sem eu querer pregar a Bíblia, eu estou pregando, porque é natural para mim falar as coisas, porque tudo que eu faço, eu penso na Bíblia. E isso vem por intermédio do Espírito Santo. Não fui eu que decorei versículo. Algumas pessoas dizem, irmão, você decora muitos versículos. Não, eu não decoro. Eu leio a Bíblia para viver. Então, quando, por exemplo, eu estou diante de uma situação onde uma mulher vem querer arrancar minha camisa, como aconteceu no meu trabalho, que eu dei um berro com ela, eu já contei isso para vocês. Eu dei um berro com ela que ela ficou assustada, meu amigo. Eu dei um berro que ela ficou assustada. Quer chamar a polícia? Chama. Na frente da polícia eu vou falar, meu irmão, essa mulher aí é maluca, tentou levantar minha camisa aqui no ambiente de trabalho. E eu sou homem de Deus, e eu não aceito pouca vergonha. Ela faltou respeito com minha fé, ela não respeitou os meus princípios, e ela simplesmente tentou arrancar a minha camisa. Então na minha cabeça, na hora que ela tentou, Deus falou, porque vós sois templo do Espírito Santo de Deus e Deus habita em vós. Ou seja, o meu corpo não é para safadeza. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo foi feito para me santificar. O meu corpo não foi feito para que uma prostituta, uma safada, uma vadia desgraçada venha meter a mão em mim. O meu corpo é santo. Se o dela não é, problema é dela. Porque eu escolhi ser povo de Deus, e você? E você que está me ouvindo, você escolheu ser povo de Deus, ou a pessoa que mete a mão em você, você deixa? Então, meu amigo, essa é a diferença. Essa é a diferença. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, como diz aqui o pastor Daniel, agora eu vou ensinar conforme está escrito. Porquanto está escrito, sejam santos porque eu fui santo. Então aqui Deus está mandando você ser santo. Perceba que não sou eu que estou mandando você ser santo. Deus disse, sejam santos como eu fui santo. E a gente prega a palavra de Deus em santidade e as pessoas dizem o quê? Aí o santarrão. Lá, o santo, ele se acha superior. Meu amigo, eu não sou superior. Não pense você que eu sou superior. Eu de fato sou superior porque eu me tornei superior por meio da minha fé.
Cristo é o consumador da minha fé. Cristo me purificou dos meus pecados. Cristo está me santificando. Cristo está fazendo a obra na minha vida porque Ele é a videira verdadeira. Ele está fazendo a obra na vida de muitas pessoas que creem. As pessoas que creem, elas estão sendo santificadas, lavando suas vestes do sangue e se purificando dos seus pecados. Isso é santidade. Quem não crê na santidade, não crê na palavra de Deus. E nós estamos cheios de religiosos mortos, frequentando esses templos, essas sinagogas de Satanás, que é a igreja evangélica. E essas pessoas não creem na santidade. Mas o próprio Deus disse: sejam santos como santo é o vosso Pai Celestial. Sejam santos porque eu sou santo. Existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. E aí a gente fala santo, a pessoa não sabe o que é santo. Ah, sejam santos. Aí associa a imagem de santo à igreja católica. Sejam santos. Sabe o que é ser santo? A palavra de Deus ensina. O dicionário português ensina. Santo é alguém essencialmente puro, perfeito, que serve a uso sagrado. Meu amigo, ser santo é ser puro. Ser santo é ser perfeito. Ser santo é você fazer a vontade de Deus. Ser santo é você entender que você não é nada e que a única coisa que você precisa é fazer a vontade de Deus para que você se torne a imagem e semelhança de Deus. Ser santo é ser puro, perfeito, incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero, imaculado, impecável, perfeito, real. Essa é a definição de santo conforme a linguagem portuguesa. Então, poderíamos interpretar 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 da seguinte forma: sejam puros como puro é o vosso Pai Celestial. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sejam incorruptíveis como incorruptível é o vosso Pai Celestial. Sejam verdadeiros como verdadeiro é o vosso Pai Celestial. Sejam autênticos e sinceros como autêntico e sincero é o nosso Deus. Sejam imaculados como imaculado é o nosso Deus. Sejam impecáveis. Sejam perfeitos. Meu amigo, perceba que Deus quer muito de você. Ser puro significa, em primeiro lugar, ser isento de pecados. Ser completamente separado do mundo, se afastando de tudo aquilo que é podre, todas as mentiras do diabo. Então a palavra de Deus está mandando você ser puro. E ser puro dá trabalho. Ser puro dá muito trabalho. Mas ser religioso não dá. Porque ser puro exige uma briga sua contra você mesmo, contra as suas próprias vontades, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5. Meu amigo, precisamos entender que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa entender que você precisa ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura é exatamente isso. É você abrir mão da sujeira que está no seu coração para ser puro. É você se tornar perfeito diante das suas imperfeições. É você se tornar incorruptível, abrindo mão de todas as coisas erradas que estão em você. Se você é corrompido pelo dinheiro, corrompido pelo sexo, corrompido pelo vício, corrompido por algum motivo, fofoca, inveja, soberba, você precisa abrir mão da inveja, abrir mão da soberba, abrir mão do orgulho, aprender a perdoar. Você quer dar um chute na cara de Satanás e derrubar o diabo? Tem alguém que você está aí brigado? Peça perdão para essa pessoa. Ah, irmão, mas eu tô certo. Meu irmão, eu tô falando para você. Esqueça o orgulho. O orgulho é algo do diabo. Peça perdão a quem você está brigado, mas peça de coração. Peça crendo que você está fazendo isso para que você comece a se tornar santo a partir de hoje, e você vai ver que efeito isso terá na sua vida. Isso terá um grande efeito na tua vida. Mas perceba que é preciso romper aquela barreira inicial, porque a barreira inicial é mais difícil. A barreira inicial nos faz crer que nós precisamos manter a nossa postura, nosso orgulho. Ah, não, porque eu tô certo, porque eu tô isso. Ah, não, porque eu já sou... Então perceba que você tem que romper com o orgulho. O primeiro passo para o cristão mudar, para ele se tornar a imagem e semelhança de Deus, é ele romper com o orgulho e entender que ele não mais está vivendo para ele. Ele está vivendo para fazer a glória de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus exatamente sobre isso. Vou ler para você. Porque nós não... 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 12, ó. Porque nós não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasiões a vocês de vocês se gloriarem de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então aqui Deus está dizendo: se fortaleça. Nós não estamos nos recomendando a você, mas estamos dando inteligência a vocês e pensamentos a vocês para que vocês possam entender
que essas pessoas que se gloriam na aparência, elas são pessoas mortas. Elas deveriam se gloriar no coração, ou seja, em ser aquilo que Deus mandou. Mas elas se orgulham por ser uma pessoa carnal. Eu tenho o cabelo liso. Eu tenho um rosto bonito, eu tenho um corpo bonito. Então as pessoas se gloriam na aparência. Continuando. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam para si, mas para aqueles que morreu por eles e os ressuscitou. Então, quando eu falei do orgulho para vocês, é exatamente isso. Para que você viva não mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é o Cristo. Ou seja, se tem alguém que você precisa perdoar, você não está perdoando porque você acha que merece. Você está perdoando porque você não vive mais para você, mas você vive para aquele que morreu por você. E essa é a maior prova de que você quer tomar uma atitude para obedecer a Deus. Você consegue entender? Que você vai fazer o que você vai fazer não porque a pessoa merece. E aí nisso consiste a fraqueza. E nisso consiste o poder de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza, quando você reconhece que você está fazendo a vontade de Deus. Então é muito fácil você manter o orgulho de pé. Opa, eu não estou certo, eu estou certo, essa pessoa sempre erra comigo. Não. Mas você está olhando para você. Você está vivendo para você. A partir do momento que você vive para Cristo, você interpreta que o que aquela pessoa fez foi algo contra você, mas que o que você vai fazer, que é perdoá-la, pedir perdão para ela, é um ato de humildade, é um ato de amor, é um ato que você não vai fazer para você. Você vai fazer assim: Jesus, eu vou perdoar essa pessoa, eu vou me reconciliar com essa pessoa porque eu amo você, porque essa pessoa não merece. Mas eu vou perdoar essa pessoa, eu vou falar com essa pessoa, eu vou pedir perdão para essa pessoa. Eu vou me humilhar diante dessa pessoa, porque eu acredito que o Senhor é o meu Deus. E eu estou fazendo isso por você, Jesus. Eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo por você. Então, quando você tomar essa atitude, você vai sentir libertação. Meu irmão, o que eu estou falando para você aqui vai mudar a sua vida. Se você colocar isso em prática, você que tem a família desunida, você que tem um familiar que você está brigado, uma pessoa que você conhece que você está brigado, é a oportunidade de você colocar a palavra de Deus em prática. E perceba como é difícil colocar em prática. É preciso muita coragem, é preciso muita ousadia. Ou seja, é preciso ser verdadeiramente um servo de Cristo. Porque pedir perdão é difícil. Mas xingar as pessoas e guardar o ódio, isso qualquer idiota faz. Por isso o mundo é uma bola de ódio. Por isso as pessoas estão se odiando, as pessoas estão se detestando. Mas quem é você nessa história? Depende das suas ações. São as suas ações que dizem que você é. Se você diz que é cristão, mas não sabe perdoar o teu próximo, você não é cristão. Você não é cristão. Ficou claro isso? Que você é um bode do diabo? Não adianta você ouvir a palavra de Deus aqui, dizer glória a Deus, aleluia, se você não sabe perdoar o próximo. Jesus falou 70 vezes 7. Perdoe, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe. Porque eu não era digno de perdão, você não é digno de perdão, e no entanto Deus está te dando a oportunidade de você se redimir para aprender a perdoar, para que Ele também perdoe você dos seus pecados e assim Ele possa fazer uma grande obra na sua vida. Aleluias? Glória a Deus. Meus irmãos, então conseguimos entender que por trás do entendimento do versículo há todo um contexto de língua portuguesa que nós precisamos entender para que possamos analisar a palavra. Por exemplo, santos. Sejam santos como eu fui santo. Ok, sejam santos como eu fui santo. Se você não estudar o que é santo, você vai achar que santo é uma palavra normal. Agora, santo para mim tem um significado muito profundo. Isso significa que eu não posso me corromper com nada. Que eu tenho que fazer a vontade de Deus em tudo. Eu tenho que ser puro, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser incorruptível, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser impecável, eu tenho que ser perfeito. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz isso, porque Ele disse: sejam santos como santo é o vosso Pai Celestial. Então, sejam perfeitos. Porque a palavra santo significa isso: puro, perfeito, incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero. Então consegue entender? Você precisa estudar o significado das palavras para que você possa entender a Bíblia. As pessoas leem a Bíblia: eu não consigo entender. Claro, você não estuda. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ensina: sejam observadores da palavra de Deus. Ou seja, sejam estudiosos. Precisa estudar. As pessoas querem estudar para fazer faculdade, aí o cara faz lá engenharia em 5 anos. Aí depois de 5 anos, ele precisa mais ou menos de uns 4, 5 anos para pegar a experiência. Depois de 10 anos, ele vai ser... 10 anos mais ou menos, ele vai ser um bom engenheiro, com um pouco de experiência. Então, o profissional, ele demora para pegar a experiência, para aprender a fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Mas quando o assunto é Deus, não. A pessoa simplesmente pensa que pode falar o que quiser.
Aí ela sai cantando uma música gospel. Engraçado isso, gente. A pessoa pensa que pra falar de Deus é cantar música gospel. Isso é um idiota. A pessoa que pensa isso é idiota. É um lixo, é uma porcaria. É o cocô do cavalo do bandido. A pessoa que pensa isso é um cocôzão. Só falando assim pra pessoa entender, porque quando a gente fala com palavras mais educadas, a pessoa não entende. Aí quando a gente fala assim, opa, rapaz, esse cara pegou duro agora e tá me chamando de cocôzão. Você é um cocôzão. Você é um lixo. Porque você pensa que você, pra pregar a palavra de Deus, você tem que aprender a cantar música gospel. Isso não existe. Tá bom? Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Se você não ler a Bíblia e não aprender a pregar a palavra, meu amigo, é melhor que você faça um pacto com o diabo. Nosso telefone é 021 981 719616. Acesse a nossa rádio em www.jesusnãomente.net. Confira a nossa programação. Tenho certeza que Deus falará profundamente com você. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. A partir de agora teremos pregações online pelo Facebook. Será culto online. Peço que você, se você estiver interessado em participar, você peça uma mensagem pra gente assim, irmão, envia o link do Facebook para que eu possa adicionar vocês para ver o culto online. Tá bom? E a gente vai enviar para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pegue seu dicionário e estude a Bíblia. Paz.